Shalom, é uma alegria estar aqui, poder compartilhar com você uma palavra que está no livro de 1 Samuel 16, que diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um ovilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que há de dizer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. E veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, e vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para um sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, nem o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samar disse: Tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Que palavra, né? Tremenda, maravilhosa. É uma das histórias mais fantásticas da Bíblia que eu gosto muito, da história de Davi, como Deus escolheu, como Deus o chamou, como Deus ungiu. A sua história é fantástica. Como o Senhor encaminhou todas as coisas, porque Deus tinha um plano, um propósito para a vida de Davi. Embora a sua jornada não tivesse sido fácil, né? Mas nada pode impedir o plano de Deus na vida de um escolhido, nada. Nem um gigante, nem um pecado, nem uma queda, nada pode impedir o propósito de Deus de ser cumprido. Às vezes nós imaginamos que Deus não obriga ninguém a cumprir o seu propósito. Realmente, Deus não obriga, mas Ele nos conduz. Aquilo que está determinado para as nossas vidas, Ele nos conduz. E Ele fez isso com Davi. Ele era muito jovem,
E o Senhor mandou o profeta lá na casa de Jessé. Nós conhecemos a história. Foi. E todos os filhos de Jessé passaram. E Deus falou para Jessé: não é nenhum desses. Eu não vejo como homem, eu vejo como Deus. Eu não olho segundo a aparência, eu vejo o coração. A palavra é bem clara aqui, que Deus vê o coração. A aparência conta. Mas Deus vê de dentro para fora. Ele transforma fora, mas ele começa essa transformação de dentro para fora. E às vezes nós somos muitas vezes tão de visão pequena que nós olhamos sempre a aparência, né? Sempre quem está em evidência, sempre quem está bem vestido, sempre. E Deus não vê assim, nem nos ensina assim. Nós que temos a tendência de sempre ver a aparência, mas Deus não vê como nós. Ele vê além, ele vê de forma superior. Ele vê presente, ele vê passado e ele vê futuro. E ele então falou para o profeta mandar chamar o Davi, que estava cuidando das ovelhas. E Davi chegou, né? Ninguém sentou no lugar de Davi, porque o que é seu é para você. Ninguém toma, ninguém tira, porque é o próprio Deus que reserva e que guarda esse lugar para você. E ele fez isso com Davi. Ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apossou sobre a vida dele e ele perguntou: e agora? Né? E Deus encaminhou tudo para o tempo certo para acontecer. E passaram-se quase 20 anos, Davi, nessa jornada. Foi forjado, começou lá atrás das malhadas, servindo, aprendendo, se dispondo, sem esperar nada em troca, sem imaginar o que iria acontecer. E foi forjado de todas as formas. Derrubou um gigante, foi perseguido por Saul. E tudo isso, Deus no controle, Deus no comando, porque Deus o chamou. E no tempo certo, Deus iria colocá-lo no trono. E no tempo certo, realmente, o Senhor o colocou no trono, porque as suas promessas, elas não falham. Quando Deus promete, Ele cumpre. No seu tempo, às vezes a gente pensa assim: ai, mas está acontecendo tantas coisas, tantas lutas, que vontade de desistir. Mas não é para desistir, porque é nessas lutas que nós estamos sendo, né, transformados, o nosso caráter sendo forjado. Então Davi não desistiu, ele cresceu muito mais em Deus. Mas não para por aí. Depois da morte de Saul, passou um tempo e Davi foi ao trono e tiveram outras guerras, outras lutas, outras dificuldades, outras adversidades, mas Deus sempre no controle. Teve a queda, mas Deus o perdoou. Mas a consequência ficou. Mas enfim, ele cumpriu o propósito de Deus, que era de se assentar no trono. E então a promessa de Deus foi cumprida e estabelecida no seu tempo. Como nenhum homem aqui é eterno nessa vida, Deus não nos chamou para sermos imortais, mas para herdar a eternidade. Então, Davi partiu, o propósito foi cumprido, foi perdoado e deixou para nós uma grande lição de vida, uma história maravilhosa que nos ensina também como caminhar, como proceder, nos ensina muito mais que somos humanos, frágeis, erramos, que o homem é homem, Deus é Deus.
Não vai ter nenhum homem nessa vida, um ser humano que não vai falhar, que não vai errar, que não vai cometer tropeços, né? Que não vai ter tropeços. Não existe. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da presença de Deus. Mas existe a graça e a misericórdia. E o Senhor teve misericórdia de Davi, o perdoou, porque ele se arrependeu, ele reconheceu, ele admitiu. Esse é um ponto importante. Admitir, reconhecer, se arrepender, colocar o coração diante de Deus. Muitas pessoas erram, não se levantam porque elas não colocam o coração diante de Deus, elas não se arrependem, elas não querem se arrepender de verdade. Faz de conta com Deus não funciona, porque Deus vê tudo, vê o coração, ele sonda o profundo e o escondido. E ele conhecia tanto Davi. Davi pecou muito mais que Saul, mas se arrependeu muito mais. Colocava o coração em Deus, reconhecia. Por isso é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Porque sabia reconhecer, nem questionou a Deus. Quando o profeta falou e disse que era ele, esse homem que tinha cometido todos aqueles erros, não questionou, tirou a coroa, caiu em si, rasgou suas vestes, foi para o pó, se arrependeu e Deus o perdoou. Lógico que a consequência fica porque Deus não tem o culpado por inocente, ele é um Deus justo e a sua justiça, ela é para todas as situações. Então que hoje nós possamos meditar nessa palavra, nessa história de Davi e reconhecer que precisamos de Deus, que precisamos reconhecer nossos erros, nossas falhas. Não existe super-homem nessa terra, não existe super-crente, não existe. Todos somos vulneráveis a cometer falhas, mas nós temos um Deus, que a palavra diz, aquele que confessa alcança a misericórdia. Se pecarmos, temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Que o Senhor Deus possa te abençoar com essa palavra e que você possa colocar o seu coração diante de Deus. Se você não o conhece, que você o conheça hoje, que Ele é um Deus maravilhoso, misericordioso, perdoador e cheio de graça. Se você já o conhece e tenha cometido alguma falha, que você admita, reconheça, se arrependa e se volte para Deus, porque certamente Ele vai te perdoar, vai te abraçar, vai te levantar, vai te erguer, vai te fazer forte, vai te fazer vencer e vai te impulsionar novamente na jornada para que você chegue na eternidade com Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E eu quero orar por você e pela nossa nação, por esse momento tão difícil que a nossa nação está passando. E ore, certamente Deus vai te ouvir, porque a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão tapados ou vedados para que Ele não possa ouvir, mas Ele ouve. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor. Que essa palavra seja impregnada na nossa mente, no nosso coração e nos ajude a andar no Teu caminho, a nos arrependermos, Senhor, de tudo aquilo que entristece o Teu coração, que nós possamos fazer o que é certo, o que é correto, o que agrada a Ti. Abençoe as nossas vidas, abençoa essa pessoa que me ouve, abençoa a mim, abençoa todas as famílias da terra, as nações da terra. Salva o perdido, traz o desviado, fortalece o fraco, abençoa o órfão, a viúva, necessitado, abençoa Israel, Jerusalém, que haja paz e prosperidade nos seus muros e nos seus palácios. Abençoa a nossa nação brasileira, Pai, que Tu esteja no controle e no comando de tudo, Pai. Olha para a situação governamental e que o Senhor estabeleça o Teu trono nessa nação e faça conforme a Tua vontade. Pai,
Olha para aquelas pessoas que estão ali presas no 8 de janeiro, cuida delas, cuida de Bolsonaro, da sua esposa, seus filhos, sua casa, sua família. Abençoa a tua igreja, o teu povo na face da terra, Senhor. Socorre as pessoas que estão precisando da tua ajuda, Pai. Aquelas que estão angustiadas, tristes, querendo tirar sua própria vida. Que o Senhor socorra essa pessoa agora. Que o Senhor abrace essa pessoa e que ela possa ouvir a tua voz de vida, Pai. Abençoa minha família no norte, cuida de cada um. Abençoa a minha filha e seu esposo, cuida deles, guarda, livra, protege, Senhor. Cumpre os teus propósitos na vida da minha filha e do seu esposo. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu te agradeço. Abençoa os pastores, todos os pastores no mundo inteiro. Cuida de cada um dos teus filhos, missionários, apóstolos, pastores, todos aqueles que pregam a tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente e que o Senhor te dê uma noite de um sono reparador na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração.